Nos Estados Unidos, no início dos anos 70 e em plena Guerra Fria, a Força Aérea buscava um transporte estratégico capaz de fazer algo que nenhum avião do seu inventário conseguia realizar: mover grandes cargas a grandes distâncias e em alta velocidade e estar pronto para ser mobilizado praticamente a qualquer momento e em qualquer lugar. Já existiam transportes potentes, como o C-124 Globemaster II ou o C-133 Cargo Master, mas todos tinham um problema em comum: eram lentos, volumosos, difíceis de manter e, acima de tudo, não atendiam à necessidade militar do momento. O Pentágono queria um avião a jato rápido, moderno, pressurizado, com bom desempenho em pistas e que pudesse conectar bases em todo o mundo sem perder horas em escalas logísticas. Essa necessidade, tão básica mas complexa, deu origem a um dos aviões mais importantes da história do transporte estratégico, o Lockheed C-143. Gigante elegante, de linhas limpas, que nasceu para transportar soldados feridos, suprimentos, veículos leves e até componentes inteiros de mísseis balísticos. Um avião que durante décadas foi sinônimo de mobilidade aérea global. Hoje vamos revisar todas as suas teorias, seu desenvolvimento, suas missões mais emblemáticas em um novo vídeo da Aeropedia do Mundo da Aviação. Para entender a grande mudança do C-141, é preciso ver o que existia antes. Os transportes mais pesados eram todos movidos por hélice ou turbohélice, e embora pudessem transportar cargas enormes, faziam isso em velocidades muito baixas. As tripulações podiam passar 12 ou 18 horas em voos transoceânicos, com riscos de gelo nas asas, turbulências severas ou fadiga que afetava as operações. A Força Aérea dos Estados Unidos percebeu que, se quisesse responder rapidamente a qualquer crise no planeta, precisava adotar motores a jato. Isso permitiria transportar tropas, por exemplo, da Califórnia até o Sudeste Asiático em metade do tempo, ou evacuar feridos do Vietnã para o Japão em poucas horas, ou realocar armas estratégicas sem precisar parar em bases intermediárias. Em 1960 foi lançado o programa SB-130B, um requisito para um transporte pesado a jato. Lockheed venceu a concorrência propondo um projeto totalmente novo: uma fuselagem larga, compartimento de carga pressurizado específico para cargas volumosas, cabine avançada e 4 motores. Pratt & Whitney TF-33 derivados do JT-3 que impulsionavam os Boeing 707. Esse DNA comercial foi fundamental. O C-141 herdou a confiabilidade e o consumo razoável da aviação civil, mas adaptados a um ambiente militar. O primeiro protótipo voou em 17 de dezembro de 1963. Depois do voo dos irmãos Wright, a data foi escolhida de propósito. A Lockheed queria associar o Starlister ao progresso aeronáutico dos Estados Unidos. Os testes mostraram algo que surpreendeu a todos: o avião tinha muito mais desempenho do que capacidade de carga. Era rápido, manobrável, podia pousar em pistas relativamente curtas e seu teto operacional era ideal para missões de longo alcance. O compartimento de carga era pequeno, então podia levantar peso, mas nem sempre acomodava a carga. Esse detalhe, que parecia secundário, iria se tornar uma das mudanças estruturais mais importantes na história do programa, mas ainda faltam décadas para isso. Entre 1965 e 68, a Lockheed produziu 285 unidades, todas para a USAF. Eram 3 versões principais: a 141A, que era a versão original, a B, uma versão alongada, com maior capacidade de carga e reabastecimento em voo, e a C, uma atualização eletrônica e modernização integral. A entrada em serviço foi imediata. Essa aeronave era necessária na Guerra do Vietnã, onde os combates começavam a se intensificar e o Starlifter se tornou o cavalo de batalha logístico dos Estados Unidos. Pequena interrupção. Se você gosta de aviões e ainda quer ter informações bem organizadas e detalhadas, eu montei esses arquivos aeronáuticos em PDF que são complementares aos vídeos da Aeropedia. São fichas claras para ler com calma. E agora, para simplificar as coisas, como muitos me pediram, os inscritos. Pagando uma assinatura mensal, você tem automaticamente acesso aos arquivos que vão aparecer daqui para frente. Assim, você se inscreve uma vez só e esquece. Deixo o link abaixo e no código QR. Vamos continuar com o vídeo. O Vietnã foi o teste real do C-141.
Os comandantes descobriram que o avião era especialmente eficaz em 3 tipos de transporte de tropas, onde milhares de soldados foram levados dos Estados Unidos para bases como Hoa Da Nang ou Cam Ranh. A viagem, que antes podia durar mais de 24 horas em aviões a hélice, agora era feita em menos tempo e com menos escalas. Outra missão era a logística de alto valor, já que podia transportar peças completas de artilharia, peças de reposição, munições especiais, componentes eletrônicos e até motores de aeronaves sobressalentes. Sua velocidade permitia que a cadeia logística funcionasse como uma rodovia aérea, e a terceira missão era a evacuação médica. É aqui que o C-141 se destacou. A cabine pressurizada, o alcance e a estabilidade o transformaram em um avião ideal para evacuar feridos do Vietnã para o Japão, Havaí ou diretamente para os Estados Unidos. Milhares de vidas foram salvas graças à rapidez com que podia decolar, carregar macas, estabilizar pacientes e transportá-los para hospitais que estavam a milhares de quilômetros de distância. Durante esses anos, o Starlifter se tornou um símbolo para os soldados. Era o avião que os levava para a guerra, mas também o que os trazia de volta. Em 1973, foi realizada uma das operações mais emocionantes da história do C-141, a repatriação de 591 prisioneiros de guerra norte-americanos capturados pelo Vietnã do Norte. Os aviões foram especialmente pintados, as tripulações selecionadas com extremo cuidado e cada voo foi acompanhado por milhões de pessoas. As imagens dos prisioneiros de guerra descendo pela escada, acenando e abraçando seus companheiros, se transformaram em um ícone da cultura da época dos Starlifters. Em meados dos anos 70, a USAF detectou uma limitação séria para muitas missões. O compartimento de carga se enchia em volume antes de atingir o peso máximo permitido. Isso significava que o avião estava subutilizado. A solução foi ampliar a fuselagem, inserindo 2 seções adicionais, uma na frente e outra atrás da raiz da asa. Assim nasceu o C-141B, com uma fuselagem mais longa, maior volume útil e, como adicional, a capacidade de reabastecimento em voo. Isso foi tão eficaz que toda a frota dos modelos A foi convertida para a versão B. Com essas melhorias ou atualizações, não só recuperou relevância estratégica, como também se tornou o pilar do comando de mobilidade aérea. Durante os anos 80, o C-141 esteve presente em quase todos os conflitos e crises humanitárias de sua época. Alguns exemplos são a Operação Fúria Urgente em Granada, em 1983, quando após a invasão, os Starlifters transportaram tropas aerotransportadas, equipamentos de comunicação e suprimentos. Outro exemplo é a crise do Panamá, em 89, com uma mobilização massiva de pessoal e equipamentos para facilitar a captura de Noriega. A Operação Escudo do Deserto e a Tempestade no Deserto, em 1990, o avião foi convertido e realizou a LIA em C-5 Remplich. Transporta maioras em um avião mobiliza de Rochammer Biel. Em emergências sanitárias, sua versatilidade o tornava útil tanto para situações militares quanto civis, para estender sua vida útil. No final dos anos 90 foi lançada uma atualização importante, a do C-141C, que incorporava uma cabine com telas digitais, novos sistemas de navegação, melhorias na aviônica, comunicação e gestão de voo e substituição das estruturas críticas para manter a integridade das células. A modernização prolongou seu serviço por vários anos, mas todos sabiam que estava chegando ao fim. A Lockheed estava desenvolvendo um avião que o superaria em quase tudo, o C-141 C-17 Globemaster III. Em 2006, após mais de 40 anos de serviço, o C-141 foi oficialmente aposentado.
O último voo foi realizado por um C-141C chamado Hanoi Taxi, o mesmo que havia repatriado prisioneiros de guerra em 1973. Foi um desfecho quase cinematográfico. O avião, que havia simbolizado o retorno à liberdade para centenas de soldados, também foi o responsável por encerrar a história operacional de toda uma geração de transporte estratégico. Eu gostaria de revisar algumas de suas principais qualidades. Os 4 motores TF-33-P7 eram potentes, confiáveis e derivados da aviação comercial, como já havíamos mencionado sobre o Boeing 707. Eles permitiam alcançar velocidades próximas a 850 km/h, ideal para missões longas, mas também com velocidade. A asa alta foi projetada para maximizar o espaço no compartimento de carga. Tinha rampas traseiras para cargas e descargas rápidas, uma fuselagem pressurizada ao longo de todo o comprimento, trem de pouso resistente para pistas médias. A cabine típica dos aviões militares da época, com painéis analógicos, 2 pilotos, um navegador e um engenheiro de voo que formavam sua tripulação. O compartimento de carga era capaz de transportar paletes padrão até veículos leves, helicópteros desmontados, contêineres ou macas médicas. O Starlifter tinha um equilíbrio perfeito entre velocidade, capacidade e simplicidade mecânica. O C-141 foi o avião estratégico durante décadas, embora hoje falemos muito do C-17 e do C-5 Galaxy. Para aqueles que serviram no Comando de Mobilidade da USAF, o C-141 representava a transição para o transporte a jato. A ponte aérea ininterrupta na Guerra do Vietnã, o retorno dos prisioneiros dessa mesma guerra e a ajuda humanitária global. Era um avião que fazia o trabalho duro sem chamar atenção, mas literalmente moveu o mundo militar moderno. Por que ele foi visto como pioneiro no transporte? Primeiro, por sua velocidade. Se antes uma viagem intercontinental levava quase um dia inteiro, o C-141 reduzia isso para horas. Ele foi o primeiro verdadeiro transporte estratégico a jato, função que hoje é desempenhada pelo C-17 Globemaster III e outros modelos modernos. Mas o Starlifter abriu esse caminho e também definiu os padrões de compartimento de carga, desempenho e aviônica. Muitas decisões de design que hoje nos parecem normais vieram diretamente desta aeronave. Tratava-se de um projeto quadrimotor a jato, com asa alta e enflechada. Tinha um peso máximo de decolagem de 146 toneladas e um alcance de 6.400 km com os tanques de combustível internos. Sua velocidade máxima era de 895 km/h e possuía um compartimento interno capaz de transportar até 31.000 kg de carga útil. O C-141 não só influenciou o C-17, como também redefiniu a forma como as operações logísticas são planejadas. Mostrou que o segredo não é só carregar mais peso, mas fazê-lo mais rápido e por maiores distâncias. Mostrou que um avião de transporte pode ter uma importância estratégica igual ou até maior do que a de um bombardeiro, por exemplo. O Lockheed C-141 Starlifter não foi o maior avião, nem o mais pesado, nem o mais chamativo, mas foi um dos mais influentes na história do transporte aéreo militar dos Estados Unidos. Sem ele, a mobilidade estratégica moderna não existiria como conhecemos. E toda vez que virmos um C-17, agora sabemos que parte do Starlifter está voando ali, em seu design, em seu conceito e em seu legado. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Meu nome é Marcos e esta é a Aeropedia.